Olá, aluno! Nessa terceira aula de Administração da Produção, falaremos dos seguintes temas. Me acompanhe na tela. Tipos de sistemas de produção. Classificação dos tipos de sistemas de produção. Quais são os tipos e a classificação dos mesmos? As diferenças entre eles. Também, como eles influenciam nas estratégias de produção. Falaremos também de produção em massa, que vem a ser um dos tipos de produção. E por ser o mais comum, daremos um enfoque maior nesse tipo de produção. Falaremos também das suas características. Outro tema será layout, arranjo físico e os tipos de layout. Sejam bem-vindos e ótimos estudos! Antes de definir o sistema de produção, é essencial saber o tipo de produto em que ele será usado, pois vários outros fatores virão a reboque a partir desta decisão, e um deles, sem dúvida, será o layout. Então, alunos, alguns pontos importantes a serem considerados. Um deles é o projeto do produto. Como será esse produto? Que matéria-prima, que normas, modelos que serão ofertados? Ele será um produto padronizado ou de acordo com o cliente? E o volume de produção? A capacidade produtiva? Qual será a quantidade de produtos a serem produzidos por uma unidade de tempo? Seria por dia, por mês ou por hora? Qual será a capacidade produtiva? Tecnologias de manufatura. Como ele será fabricado? Que máquinas e quais processos serão utilizados nessa fabricação? A partir desses questionamentos, a definição estará ligada ao grau de padronização dos produtos, aos tipos de operações e à natureza dos produtos. Veja comigo o esquema na tela do que nós iremos falar. Vejam aqui no nosso esquema que nós temos basicamente dois tipos de produtos. Produtos discretos, que se constituem de unidades isoladas, como peças para uma geladeira, um veículo, um sapato, uma moto, uma bicicleta, os quais podem ainda ser subclassificados em processos repetitivos em massa ou em lotes e por projetos. Um assunto que nós veremos na sequência. E aqui do outro lado, nós temos o produto que são fabricados de forma contínua. São produtos que lá no final da produção ou no seu output não podem ser identificados individualmente. Quando se produz um sapato ou um carro, é possível identificá-lo individualmente. Lá nos produtos discretos. Aqui, nos contínuos, nós não temos como fazer isso. Por exemplo, produtos químicos, refrigerantes, papel. Então, primeiramente, nós falaremos do processo de produção produtos contínuos. A produção contínua, ela é um método usado por algumas manufaturas para fazer a maior quantidade de um produto no menor espaço de tempo possível. A ideia é a produção constante, sem qualquer tipo de pausa ou interrupção. É mais frequentemente utilizada na produção que envolve produtos químicos, oleaginosos e outros que tenham processos que não podem ou não devem jamais ser interrompidos. Um exemplo disso é a produção do vidro. Uma vez que a areia ou de sílica usada para fazer o vidro foi derretida, ela precisa ficar assim até que seja concluída a moldagem do vidro. Ou então poderá haver atrasos graves no seu processo de fabricação. Outro exemplo é o cimento, onde a produção é contínua, ou o petróleo, onde a partir do momento que se inicia a extração,
não para mais. A maioria dos sistemas de produção contínua caracterizam-se por um conceito de produção semi ou totalmente automatizado, o que requer uma grande dose de coordenação. Eles também exigem que as medidas de controle de qualidade sejam implementadas e constantemente avaliadas em vários pontos diferentes do processo. Algumas características desse tipo de processo. No caso da fábrica, ela já é projetada conforme o produto. O arranjo físico também vai nascer com esta fábrica. Os funcionários são altamente qualificados para poderem operar instrumentos. Também há necessidade de laboratórios, de análises e das amostras da produção. Um alto nível de pessoal de manutenção tem uma importância enorme dentro dessa operação, porque a operação não pode parar. Aqui no nosso esquema, voltando um pouquinho, nós temos os produtos discretos e os sob encomenda. Me acompanhe um pouquinho na tela. O que estes produtos sob encomenda ou sob medida são? Eles são os bens ou os serviços desenvolvidos para um cliente específico. Neste caso, o sistema produtivo ele não inicia sem um pedido do cliente definindo como o produto deverá ser produzido. O prazo de entrega é um fator determinante no atendimento ao cliente. E ele tem uma forte tendência a causar aí uma capacidade ociosa ou uma dificuldade para padronizar os seus métodos de trabalho e o seu tempo de produção. Também é difícil padronizar os recursos produtivos, o que acaba tornando esse tipo de produto mais caro do que os padronizados. Já a automação nesse tipo de produto também não é tão aplicável, porque ele não é feito para ser mantido como estoque. Também não se fabrica grandes lotes. Em geral, ele é um lote unitário. Alguns autores tratam a classificação dos sistemas de produção, ou também chamado de tipos de processo de manufatura, de forma diferenciada. Então vocês vão achar diversas divisões. Eu escolhi para apresentar para vocês a classificação tradicional, em função do fluxo do produto, que agrupa aí os sistemas de produção. Então, nós temos aqui, dentro do nosso esquema de produtos sob encomenda, os produtos artesanais e os sob projeto. Os produtos artesanais. Nesse sistema, o produto é fabricado um por vez. E ele pode ser desenvolvido ou mesmo alterado à medida que ele é produzido, e sendo específico, para uma utilização, para um cliente. O volume dele normalmente é unitário, portanto um produto sempre é diferente do outro. Um exemplo, a produção de um vestido por uma costureira, ou um terno por um alfaiate, eles são produtos exclusivos, ninguém vai querer sair vestido com um vestido igual de todo mundo. Algumas características desse tipo de produto artesanal são: a mão de obra deve ser muito habilidosa. Também utiliza máquinas de uso geral, onde o volume de produção unitário também pode ser muito baixo. E a não padronização dos produtos gera um alto custo de produção. Claro, quando você manda fazer um vestido, normalmente ele sai muito mais caro do que você comprar um pronto na loja. O segundo ponto são os produtos sob projeto. E aí nós temos, também conhecido por processos.
Ele tem como objetivo atender uma necessidade específica de um cliente e todas as suas atividades estarão voltadas a essa meta. Tem muitas características do artesanal, mas se diferencia por ser como base um projeto concebido para um específico produto, como, por exemplo, um prédio, uma ponte, uma estrutura metálica. O produto, ele tem uma data específica para ser concluído, e uma vez concluído, todo o sistema produtivo se volta para um novo projeto. Normalmente, ele causa uma ociosidade, porque enquanto a demanda por bens e serviços não ocorrer, todo aquele processo fica parado. Algumas características desse processo são que os produtos serão projetados para uma finalidade específica. Por exemplo, um navio de petróleo. Também são produzidos unitariamente, na maioria dos casos, ou em um lote realizado a partir desse projeto. Também emprega mão de obra especializada e eles utilizam equipamentos de uso geral, em que você pode usar em outros projetos. Temos aqui deste outro lado, no nosso esquema, os produtos padronizados. São os mais comuns. São aqueles bens e serviços que apresentam alto grau de uniformidade. São produzidos em grande escala, os clientes esperam encontrar esse produto sempre à sua disposição, seja numa loja, num supermercado. E eles possuem sistemas produtivos organizados de forma que padronizem facilmente os recursos produtivos, desde máquinas, homens, materiais. E a metodologia de trabalho e os controles contribuem de forma a dar uma eficiência no sistema, com uma consequente redução dos custos. Dentro disso, os produtos podem ser repetitivos em massa ou repetitivos em lotes. O processo de produção em lotes, começando por esse daqui, ele tem como característica a produção de um volume médio de bens ou serviços padronizados em lotes. Porém, cada lote segue uma série de operações que necessitam ser programadas à medida que as operações anteriores se realizarem. Uma dessas operações é o setup de máquina, que nós já falamos na outra aula, dentro de tempos e movimentos. Relembrando então, o que é um setup, aluno? Setup é o trabalho feito para colocar equipamento em condições de produzir uma nova peça com qualidade de produção normal. É o tempo gasto de preparação do equipamento até o instante que a máquina seja liberada para uma produção normal. Quando se trabalha em lotes, é essencial programar corretamente esses setups, pois a cada batida de um lote, algumas ferramentas ou ajustes são feitos nas máquinas. E a ideia é que a produção pare o mínimo possível de tempo para a troca desse ferramental ou no início de um novo lote. No próximo vídeo, nós falaremos um pouco mais sobre os processos repetitivos ou em massa. Dando continuidade na nossa explanação sobre os tipos de produção, veremos aqui de volta no nosso esquema, nós estávamos dentro de produtos discretos, padronizados e o repetitivos ou em massa, também conhecido como linha de montagem, e que faz parte dos produtos discretos e padronizados. Esse processo merece uma explanação mais detalhada, porque todas as suas características fazem com que esse tipo de processo seja destacadamente o mais utilizado por toda a indústria e responsável pela disponibilidade da maior parte dos produtos e dos mais variados que temos no mercado. A produção em massa tem como característica constituir-se em um sistema de produção de grandes volumes
e de produtos idênticos. Para isso, os processos são previamente estudados, padronizados, para exigir um mínimo possível de habilidade e esforço do operador ou do profissional que irá executá-lo, permitindo assim a utilização de uma mão de obra pouco especializada na maioria das atividades de produção. Ao contrário da nossa produção sobre encomenda, que exigia uma mão de obra muito especializada. Então veremos aqui algumas já diferenças entre elas, né? A mão de obra já é uma diferença entre as duas. Vejamos então nos próximos slides algumas características dessa produção em massa. Me acompanhe na tela. A exigência de mão de obra pouco habilidosa, treinada para a execução de tarefas repetitivas. A existência de uma evidente baixa motivação para esse trabalho. Isso porque as tarefas são repetitivas e aí acaba cansando as pessoas. Existe uma tendência também a uma supervisão mais autoritária, onde o gestor está sempre em cima olhando o que o seu funcionário está fazendo. A padronização das tarefas e dos processos é outra característica bem típica. Também a padronização da matéria-prima e das peças. Os estudos de tempo e dos métodos para cada micromovimento e o tempo neste processo deve ser muito bem avaliado e controlado em todas as etapas. As máquinas de uso geral são rápidas e comuns, para que sejam dedicadas ou às vezes até exclusivas a um determinado produto em função do seu volume. Esse tipo de sistema, se não controlado, poderá causar altos volumes de estoque e grandes lotes de fabricação. Também pode ocorrer um desperdício excessivo no processo. A organização precisa contar com muitos setores de apoio a esse tipo de produção. Um ferramental exclusivo dedicado para cada operação e o que pode gerar para uma empresa altos investimentos em maquinários. Então, pelas suas características, vemos que a produção em massa tem muitas vantagens. Porém, a maioria delas não tem a ver com uma redução, né? Elas têm a ver com a redução no custo e na uniformidade ou na padronização dos produtos acabados. Além da criação de maiores margens de lucro, obviamente. E isso também gera produtos que são mais acessíveis aos clientes, porque eles se tornam mais baratos. Porém, essa metodologia também traz algumas desvantagens, podendo acontecer problemas maiores dentro do seu processo produtivo, como problemas de qualidade nas instalações de produção, né? Ela se torna muito mais rígida, muito mais inflexível e às vezes impedindo a flexibilização para novos produtos. O investimento inicial é de um capital bem alto para a empresa, maior do que nos outros tipos de processos que nós vimos anteriormente. E isso pode resultar numa grande quantidade de capital por um grande tempo até que ele comece, né, que a instalação comece a se tornar vantajosa. Muitas vezes, uma indústria investe milhões em equipamentos para ter um retorno disso. E, em alguns casos, a produção de linha de montagem ela é frequentemente associada com tarefas monótonas, repetitivas e podem levar aí a problemas de desmotivação dos trabalhadores, problemas de ergonomia e outros derivados de tarefas repetitivas. Essa monotonia no trabalho já não é tão comum quando nós vimos lá a produção artesanal, onde o trabalhador normalmente é responsável pela criação de um produto inteiro.
e ele utiliza uma variedade de habilidades bem diferentes. Já nas linhas de montagem, elas às vezes são tão segmentadas que cada trabalhador é designado para desempenhar uma única tarefa, repetidamente, resultando então naqueles problemas motivacionais que eu comentei com vocês. Porém, a eficiência das linhas de montagem, ela também permite muitas vezes que somente um operador ou um robô, ou 2 ou 3 robôs, façam um trabalho, provocando também uma certa perda de postos de trabalho a nível global em indústrias de produção. Mas ainda assim, o sistema em massa ou em linha de montagem é disparadamente o mais utilizado e fica a cargo dos gestores de produção saber trabalhar com esses problemas ou com essas desvantagens apresentadas no processo, como, por exemplo, um rígido controle de qualidade, programas motivacionais, programas de ergonomia e outros, para que esse processo tenha um resultado esperado. No próximo slide, nós veremos a relação entre esses tipos de produção. Me acompanhe na tela. A relação de um sistema de produção com os fatores internos e externos são primordiais para o seu funcionamento. Quando temos aqui, dentro da nossa escala, um volume maior de produção, quanto maior o volume, maior a chance de redução de custo, maior a padronização do quadro e do seu processo, maior o grau de padronização, ou seja, quanto mais padronizado o produto e o processo, mais facilitada a gestão da produção. Então esse esquema ele mostra a relação entre os tipos de produção. Quanto maior o volume, produtos mais padronizados, possível reduzir custos, padronizar processos, padronizar produtos e uma fácil gestão de produção. Vamos ao nosso próximo tema, que também fala sobre a flexibilidade. Quanto menor for o volume de produção, mais fácil para mudar o modelo para outro. Ou seja, mais flexível é o sistema produtivo. E quanto aos custos? O custo é uma função direta com relação à padronização e o volume. Nós já falamos, quanto maior o volume, menor o custo. Porque quando a empresa vai comprar, por exemplo, a matéria-prima, ela vai comprar em grandes lotes, podendo negociar o preço com seus fornecedores. E isso resulta na redução dos custos, fazendo uma comparação entre o sistema em massa e o sistema artesanal. Vamos fazer uma comparação, exemplificando. Imagine um tecido, por exemplo. Quando uma indústria de ternos compra tecidos, ela vai comprar grandes bobinas com um valor de compra bem reduzido dos seus fornecedores. Isso no processo em massa. E vai produzir centenas de ternos iguais, reduzindo o custo, reduzindo o preço de venda. Mas lá no processo sob encomenda, que nós já falamos, aquele alfaiate, ele vai comprar alguns metros de tecido. Como ele vai comprar pouco, ele vai pagar mais caro. Isso porque ele não pode ter um estoque de bobinas de tecido. Ele não sabe exatamente que tecido ele vai usar para o próximo cliente, que cor. Isso vai depender do pedido do seu próximo cliente. E aí acontece o encarecimento dos custos de produção e da produção, né, lá no produto final. Então, até agora, nós vimos que os sistemas de produção, né, um sistema de produção, ele é composto por um conjunto de atividades e operações envolvidas na produção de bens e serviços que sempre interagem entre si,
cada qual com a sua responsabilidade. Essa ação é que vai determinar o resultado do sistema como um todo. Ele vai interagir com outras funções da organização, sofrendo influências de ambientes externos e internos. No ambiente interno, ele é influenciado por outras áreas funcionais da empresa, como marketing, como finanças, recursos humanos, que interagem entre si e refletem no sistema. Já no ambiente externo, a organização sofre influências de fatores relacionados à economia, à política, regulamentações, tecnologia e etc. Essa classificação é muito importante, pois vai permitir aos profissionais de engenharia de produção, um melhor entendimento de um sistema de produção. E com isso, eles vão estabelecer relações entre as características do sistema, a seleção de ferramentas, a análise, o entendimento, os problemas, as soluções particulares. E também vai permitir a criação de técnicas de planejamento, de programação, controles da produção, controles de qualidade, de processo, de fornecedores, gestão de demanda, gestão de distribuição. Agora que já entendemos desse tema, passaremos a outro extremamente importante, arranjo físico ou layout, que vocês verão que estão totalmente ligados com os tipos de produção. O layout, ele tem um papel importante em uma empresa. É através dele que se vai decidir onde colocar todas as instalações, as máquinas, os equipamentos, o pessoal da produção. Isso tudo dentro de um espaço disponível. O layout procura uma combinação otimizada das instalações industriais a fim de permitir o máximo rendimento da produção, através da menor distância e no menor tempo possível. Para o Slack, um autor já citado aqui por nós, planejar um arranjo físico significa organizar a organização de todas as máquinas, utilidades, estações de trabalho, áreas de atendimento, áreas de armazenamento de materiais, os corredores, os banheiros, os refeitórios e ainda padrões de fluxo de materiais e pessoas. Planejar o arranjo físico é, de certa forma, bem dinâmico. A modificação de qualquer parte pode acabar tornando inadequado um arranjo físico que já esteja sendo utilizado. Por isso, é muito importante que o setor responsável pelo arranjo físico possua aí um sistema de informação bem adequado que forneça antecipadamente as alterações a serem verificadas. Para que ele possa trabalhar com antecedência, algumas perguntas devem ser feitas para verificar se um layout necessita ou não de alterações. Algumas perguntas são: novos produtos ou serviços estão sendo projetados pela empresa? Esses produtos exigirão modificações no método de trabalho, no fluxo de materiais ou nos equipamentos empregados? Será que haverá a utilização de novas áreas de estocagem? Ou o nosso espaço de armazenagem hoje já é suficiente para suportar uma nova demanda? Haverá um corte ou inclusão de pessoal e ou paradas de equipamentos ou diminuição e movimentação de materiais? E a produção atual? Ela satisfaz as estimativas de vendas? E os equipamentos de transporte? Será que eles são suficientes? E as condições de iluminação para o nosso pessoal que trabalha lá, ventilação, temperatura, são satisfatórias? E o ruído, ele pode ser isolado? Até mesmo os locais de lavatório, será que são adequados? Existe um excesso de material ao lado da máquina ou ao lado da linha de produção? E será que essa área é adequada para o posto de trabalho ou numa mesma área onde comportaria apenas um equipamento, nós temos dois? E os materiais inflamáveis? Será que tem material inflamável nessa empresa? Eles precisam ser colocados em uma área segura. E existem acidentes de trabalho? Será que há espaço para o tráfego de operações e máquinas?
E o tipo do piso? Será que ele suporta a atividade, a máquina, o trânsito de maquinários? E os materiais? Que distância eles percorrem? Então esses são vários questionamentos a serem feitos para se elaborar ou alterar um layout já existente. Um projeto bem elaborado de arranjo físico é capaz de refletir e alavancar a competitividade de uma empresa. Em cima daqueles questionamentos, alguns aspectos devem ser considerados para esta decisão. Entre eles, a integração. Os diversos elementos, fatores diretos e indiretos ligados à produção, eles devem estar integrados, pois a falha em qualquer um deles resultará numa ineficiência. Todos os pequenos pormenores da empresa devem ser estudados. E aí eu estou falando desde colocação, de dimensionamento de forma adequada, até mesmo a posição dos bebedouros, a saída do pessoal, as saídas de emergência, os estoques, tudo isso. O objetivo de um layout, o objetivo geral dele, é proporcionar um fluxo de trabalho e de materiais através da fábrica ou em uma organização de serviços e estabelecer um padrão de tráfego que não seja complicado, tanto para o cliente como para os trabalhadores. E isso acontece a partir da melhor utilização desse espaço disponível, criando ou alterando uma estrutura já existente, sempre buscando um benefício, uma eficiência na produção, uma redução do tempo de processamento. E claro, obviamente, a redução no tempo de entrega de pedidos. Vejamos no próximo slide alguns objetivos do estudo de implantação de um layout. Me acompanhe na tela. Temos aqui alguns objetivos, então, né? Melhorar a estrutura da empresa. Melhorar como um todo. O fluxo de pessoas, o espaço, a luminosidade. E para isso, a elaboração de um layout, ela deve seguir alguns princípios, como diminuir o tempo de produção, deixando tudo que o operador precisa, desde ferramentas ou matérias-primas, muito próximas a esse operador. Estabelecer para que o operador tenha um posto de trabalho seguro e confortável. Isso vai gerar satisfação e segurança, protegendo o operador de qualquer risco de acidente. E pensando também na repetitividade do trabalho, na fadiga e nos problemas de ergonomia, melhorando também a motivação dessa pessoa que vai estar trabalhando. Outro ponto é a flexibilidade nas operações. As necessidades de mudança de projeto ou de produto são frequentemente rápidas numa empresa competitiva. E com isso, as mudanças de método e de sistemas de trabalho, e o layout vai ter que estar sempre acompanhando isso. Temos também aqui a utilização de espaço de forma mais eficiente possível, minimizando os investimentos em equipamentos, pensando também na distribuição dos espaços físicos, de acordo com o sistema produtivo que será usado, isso nós falamos agora há pouco, no vídeo anterior. O fluxo de produção, e aí é um princípio da mínima distância. Então nós temos que lembrar que o transporte nada acrescenta ao produto ou ao serviço. Diminuir as distâncias e evitar equipamentos de transporte tem que ser pensado pelo layout. Também melhorar o processo de produção. E esse é um dos princípios chamado de obediência ao fluxo de operações, onde as disposições da área e local de trabalho exigem, e devem obedecer às exigências das operações, que já foram pré-definidas, de maneira que os homens, os materiais, os equipamentos se movem em um fluxo contínuo, organizado, de acordo com uma sequência lógica do processo de manufatura e serviço.
devem ser evitados cruzamentos e retornos que causam interferência ou até congestionamentos dentro da empresa. No próximo slide, nós veremos ainda mais alguns pontos importantes, antes de projetar um slide. Um layout. Me acompanhem aqui. Mais alguns pontos importantes aqui importante para o layout o planejamento de um arranjo físico, né? Sendo uma empresa grande ou pequena, um bom layout ele obtém resultados positivos na redução de custos de operação e no aumento da produtividade e eficiência. Então, nessa elaboração do layout, algumas outras considerações práticas devem ser feitas inicialmente. Por exemplo, planejar o todo. Planejar o todo e depois em partes. Ou seja, o ideal e depois o prático, a partir de uma visão global da empresa e da sua estratégia. Isso implica diretamente na quantidade a ser produzida e que será de extrema importância para o cálculo do número de máquinas e da área de estoque. O número de máquinas também deve ser decidido, conforme aí as escolhas do sistema produtivo, que nós já falamos anteriormente. E o que é muito importante para a definição de um tipo de layout. Outro ponto importante é o envolvimento das áreas. A elaboração do layout, ela é uma atividade multidisciplinar. Não pode ser feita sozinha. Ela vai envolver diversas áreas da empresa e, por isso, é importante utilizar a experiência de todos na elaboração, na verificação e na determinação das soluções. Agora que nós já conhecemos a importância do layout, vamos conhecer na sequência os tipos de layout. Nos vídeos anteriores, vimos que, dependendo do tipo de produto, teremos um sistema de produção que será mais adequado. Depois nós falamos da importância de se elaborar bem um layout e que vários fatores devem ser pensados, entre eles o tipo de sistema produtivo, os estoques, a quantidade a ser produzida, a quantidade de máquinas, a segurança e conforto das pessoas, o fluxo produtivo, sempre buscando uma maior produtividade. A partir do sistema de produção é que será selecionado o tipo de layout. Existem 4 tipos principais de arranjo físico, dos quais a maioria dos demais arranjos se derivam. São eles o arranjo funcional ou por processo, o arranjo em linha ou por produto, o arranjo de grupo ou celular e o arranjo posicional ou por posição fixa. E ainda alguns autores citam o layout misto. A partir de agora nós veremos cada um dos deles. Me acompanhe na tela. Começamos com o nosso layout por processo ou funcional, ou também job shop. Este arranjo físico, ele é organizado em setores ou centros de trabalho, que resultam aí, o que reúnem, né, as máquinas e equipamentos e os profissionais necessários para efetuar o trabalho, como nós vemos aqui no nosso esquema. Temos vários blocos diferentes de trabalho, tanques, tornos, equipamentos, processos, furadeiras, né? Um tipo de layout por processo. Esse tipo é adotado geralmente quando há variedade nos produtos e em pequena demanda. Eles realizam uma grande variedade de processos de manufatura e são aí necessários equipamentos de produção de uso genérico. E os trabalhadores devem ter um alto nível técnico. Para quê? Para poder realizar várias tarefas diferentes. Ele é um layout bem complexo porque permite inúmeras possibilidades de combinações de tarefas em diferentes produtos. Como, por exemplo, em uma indústria metalúrgica, né, existem os setores de fundição, de usinagem, de pintura, de soltagem.
Em um hospital, nós temos lá um centro cirúrgico, um setor de radiografia, um setor pediátrico, de terapia intensiva. E outro exemplo, um supermercado, onde os produtos não são alocados em áreas, são alocados em áreas determinadas, em uma sequência determinada que favoreça o fluxo das pessoas e estimule as vendas das mercadorias ao consumidor. Quando você vai a um supermercado, você não irá obrigatoriamente passar por todos os setores deste supermercado. Você vai passar pelos setores aos quais está buscando um produto. Por exemplo, se você vai comprar alimentos refrigerados, não precisa necessariamente passar pelo produto de limpeza ou pelas roupas, apesar de que eles estarão lá. E nem todos os clientes farão exatamente o mesmo caminho. Este é um exemplo bem típico de layout por processo. Me acompanha no próximo slide. Naturalmente, cada tipo de arranjo físico vai ter conveniências e inconveniências que vão variar de acordo com o tipo de produto. Então aqui, quando usar um layout por processo funcional? As principais vantagens de um produto físico por processo são: ele tem uma grande flexibilidade para atender às mudanças de mercado. Ele também tem um melhor nível de motivação das pessoas, porque ele exige uma mão de obras mais especializada e qualificada e gera menor monotonia e tédio no trabalho. O investimento para a instalação também é menor dentro do parque industrial, porque ele usa equipamentos similares e agrupados. Esse tipo de arranjo permite que mais de um tipo ou modelo de produto possa ser fabricado simultaneamente. E o processo também apresenta aí algumas desvantagens. Entre elas, nós podemos dizer que, muitas vezes, para evitar algum gargalo na produção de determinados lotes, pode-se exigir um maior tempo em uma operação ou outra. E a empresa precisa, às vezes, ter máquinas para aquela produção, ter máquinas em duplicidade para atender essas demandas. Também outra desvantagem é que constantemente se altera o produto. E é mais difícil programar e balancear esse ritmo da linha de produção. E às vezes tem que fazer intervalos curtos de tempo, pode ser até diariamente. E isso costuma gerar estoques em processos. Esses estoques são mais elevados nesse tipo de sistema. E para compensar essas diferenças aí do processamento entre uma máquina e outra. A exigência dessa mão de obra qualificada, por um lado, é tido como vantagem, mas por outro pode ser considerado desvantajoso. Vamos agora no nosso próximo slide falar sobre o arranjo físico linear ou por produto. Esse é o nosso layout em linha ou por produto. A foto dele já diz mais ou menos o desenho desse nosso layout, uma sequência em linha, também chamado de flow shop. Esse layout ele é bem comum e é ideal quando se tem apenas 1, 2 ou 3 tipos de produtos, mas que sejam muito similares e fabricados em grande quantidade. O processo dele ele é relativamente simples. Um layout em linha tem uma disposição fixa, Aqui os equipamentos ficam todos fixos e orientados para um produto. Os postos de trabalho, as máquinas, as bancadas, elas são colocadas numa sequência de operações que o produto seguirá. Então, o produto entra numa sequência e ele não sai dessa sequência. O tempo que um item gasta em cada estação ou lugar, ele deve ser balanceado e as linhas devem ser ajustadas para sempre operar dentro de uma velocidade constante, evitando aqui paradas. Eu não posso ter um operador que leva 5 minutos e outro na sequência leva 1. Isso vai me provocar alguns problemas no meu balanceamento.
Alguns exemplos de utilização desse tipo de arranjo físico são as próprias montadoras de automóveis, indústria alimentícia, os frigoríficos. E no serviço nós podemos lembrar até algo bem comum para vocês, que são os restaurantes por quilo, onde todo mundo entra, passa numa mesma sequência. Falando de vantagens e desvantagens desse tipo de arranjo físico, nós temos aqui que as vantagens são a possibilidade de produção em massa com grande produtividade devido ao custo de instalação. Eles apresentam um maior custo fixo, porém um menor custo variável por unidade, devido à produção de grande quantidade. A produtividade por mão de obra também é alta, já que as tarefas são altamente repetitivas e o grau de automação reduz a complexidade da tarefa. Outro ponto é o controle da produtividade mais fácil, pois a velocidade do trabalho em uma linha de produção é mais fácil de ser controlada. E aí pode-se aumentar ou reduzir o ritmo da produção. Os operadores também acabam não podendo sair de um posto de trabalho, sempre vai ter que ter um outro no seu lugar para se substituir, mantendo um ritmo de produção sempre igual. E dentro das desvantagens, quais são? Primeiro, um alto grau de investimento em máquinas, né? Porque o grau de automatização dessas máquinas necessitam de uma manutenção frequente. Devido ao alto grau também de divisão de trabalho, quase sempre as operações de montagem são monótonas e repetitivas. E aí acaba aumentando o índice de absenteísmo, afastamento médico, né? Decorrente de problemas de articulações, lesões por esforço repetitivo. Também falta de flexibilidade da linha, porque o sistema pode demorar um pouquinho para responder às mudanças no caso de introdução de um novo produto. Esse tipo de layout também é suscetível a paralisações e aos gargalos. Basta que uma das operações, deixe de funcionar, o que é que vai acontecer? Todo o restante da linha para, porque os produtos seguem em fila. Quando uma operação para, toda a fila para. Então, ainda assim, esse é um dos layouts mais utilizados. Vamos para o próximo slide falar de outro arranjo físico. Me acompanhe na tela. Este é o nosso arranjo físico celular. O arranjo físico do tipo celular, ele procura unir, como nós estamos vendo aqui, duas células e várias máquinas colocadas, né? Ele procura unir as vantagens do arranjo físico ou por processo com as vantagens do arranjo físico e por produto. A célula de manufatura, ela consiste em arranjar em um só local, conhecido como célula, as máquinas diferentes que possam fabricar um produto inteiro. O material, ele se desloca dentro dessa célula. Porém, esse deslocamento ocorre numa linha, como se fosse uma mini linha de produção. Os processos são agrupados de acordo com a sequência de produção que é estabelecida para um tipo de produto. E a célula normalmente inclui todos esses processos necessários para uma peça com sua submontagem completa. Os arranjos físicos desse tipo podem ser encontrados em vários tipos de organização, não se restringindo apenas à área industrial, seja uma lanchonete, supermercado, um shopping, uma feira, uma exposição, tudo isso pode ser utilizado. As vantagens desse tipo de processo nós podemos citar como um aumento da flexibilidade quanto ao tamanho de lote por produto, quando as máquinas são posicionadas em células destinadas a uma família, o tempo de setup pode ser reduzido quando se trabalha por peças, a proximidade das máquinas e dos equipamentos também reduz as distâncias percorridas pelo material e reduz os equipamentos para fazer a movimentação entre os estágios de produção. Isso tudo diminui os lotes mínimos de fabricação e reduz também o estoque médio do produto fabricado. Uma das principais contribuições desse arranjo, ela está ligada ao ambiente de trabalho com maior satisfação. Por quê? Rotatividade nas tarefas, tornando o trabalho mais interessante. Algumas desvantagens, falando delas, são células
preparadas para uma única família de produto e pode provocar uma ociosidade na célula, quando não há programação para ela. A dificuldade, a complexidade de elaborar um arranjo físico celular é bem maior que nos outros processos, mas também pode ser feito. Para finalizar, falaremos sobre o layout por posição fixa ou posicional. Ele é chamado dessa forma simplesmente pelo fato de que, nesse tipo de layout, o material é que permanece imóvel. Todos os equipamentos, as pessoas se movimentam ao redor dele. Ele é usado em situações onde o produto em produção ou o componente principal é muito difícil de ser movimentado. Então é mais fácil transportar máquinas, equipamentos e pessoas para perto do material. É um caso típico de montagem de grandes máquinas, navios, prédios, barragens, aviões e cirurgias, tratamentos dentários a nível de serviço, né? E também esculturas, pinturas, enfim, ou outros equipamentos perigosos. Falando de vantagens desse tipo de arranjo, é porque uma delas é que não há movimentação do produto. E a mão de obra especializada não tendo aí tantas tarefas repetitivas. Existe também a possibilidade de terceirização desse projeto. Outra vantagem é que, terminando o projeto, esses equipamentos podem ser utilizados em outros projetos. E dentre as desvantagens desse tipo posicional, citamos aí uma complexidade na supervisão desse tipo de processo e também no controle de mão de obra das ferramentas. Outra desvantagem é a necessidade de áreas externas bem próximas à produção para submontagem, guarda de materiais, ferramentas, equipamentos e muito mais. Às vezes até construindo abrigos, no caso da construção civil. Tá? É uma produção em pequena escala, com baixo grau de padronização, para esse tipo de layout. O arranjo físico misto seria o nosso último e ele é utilizado quando se deseja aproveitar as vantagens dos diversos tipos de situação. Então, aluno, nós vimos basicamente nessa aula sistemas produtivos, a importância de se definir esses sistemas produtivos, a importância de se elaborar bem um layout e como eles são linkados a partir de um sistema produtivo elaborado. Até a próxima aula e bons estudos! Então, alunos, fazendo um apanhado de tudo que vimos nesta aula, nós falamos sobre os tipos de sistemas de produção, falamos que depende muito do tipo de produto, se ele é um produto discreto ou contínuo, se ele será uma produção em massa ou uma produção em lotes, se vai ser um produto sob encomenda ou se vai ser padronizado, né, para que seja vendido ao mercado. Falamos aí desse importante tema que são os sistemas de produção. E isso vem a ser a base de todas as próximas decisões que serão tomadas para se elaborar ou para se definir a sua linha de produção. Logo na sequência, nós abordamos a importância de um layout. E certamente para vocês abriu-se um leque muito maior de conhecimento do que é um layout e diversas questões que têm que ser feitas e vários detalhes a serem pensados. Então o layout ele é tão importante que ele pode sim resultar em um aumento de produtividade para a empresa, um aumento até de lucro, tá? Falamos aí dentro dessa importância do layout que existem 4 tipos de layout que nós mostramos para vocês. As características de cada um desses 4 tipos de layout e que, se vocês prestaram atenção na aula, vocês já perceberam que todos esses layouts têm um link com o tipo de sistema produtivo. Então, esses foram os temas dessa aula. Até a nossa próxima aula e ótimos estudos!